eu tenho que viver rico, né? Ajuntando tesouros para essa terra. Não, meu querido, não, nós somos peregrinos aqui nessa terra. O nosso mundo, o nosso viver não é aqui. Nós estamos aqui de passagem. Então nós temos que fazer fazer o quê? Um depósito, para que quando fecharmos os olhos nessa terra, abrirmos diante daquele que é todo poderoso. E o Senhor, Ele não veio para revogar a lei, não. O Senhor veio nesta terra para fazer essa lei cumprir. Que lei é essa que você está falando? São os 10 mandamentos que nós acabamos de falar aqui. Querido, aí Levítico, vem Levítico, está aí os 10 mandamentos do Senhor, aquilo que Ele nos manda obedecer a Ele. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, está tudo aí. Nós precisamos cumprir essa lei do Senhor. Os mandamentos do Senhor não é para enfeitar a sua parede, não é para você ter um quadro aí na sua casa onde dita esses 10 mandamentos. Não, esses mandamentos são para nós cumprirmos. E é interessante nós pautarmos hoje essa questão, porque muitas pessoas acham que ela está sofrendo por acaso. Não é por acaso, verdade, tá, querido? Nada é por acaso. Está sofrendo porque alguém transgrediu a lei de Deus. Veja bem o exemplo de Davi. Quando Davi transgrediu, forjando, quando ali era momento dele ir para a guerra, e ele foi descansar. No momento errado. Errado. Quantas pessoas estão folgando quando, na verdade, precisariam estar em guarda, em vigilância? Verdade. E Davi, quando viu Betseba, né? Ele a desejou e, a partir dali, traçou um plano mirabolante para tê-la de toda forma. E quantas pessoas estão através... Hoje o jargão que a gente ouve muito, em nome da felicidade, eu vou fazer, eu vou jogar tudo pro alto, eu vou jogar meu casamento pro alto, os meus filhos ficam para trás, os meus filhos têm uma vida pela frente, mas eu só tenho agora. Quantas pessoas falam assim? Não é verdade? Mas a palavra de Deus diz que as consequências foram funestas na vida de Davi. Sério? A palavra de Deus em 2 Samuel 12:11 diz: e eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres, olha que tremendo, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, a qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Davi achou que Deus, ele não estava vendo. Usou de covardia com aquele homem. Arquitetou, né? Ele Arquitetou arquitetou o plano para fazer o adultério e em seguida matar. Exatamente. E as pessoas acham que fica por isso mesmo, não fica. Talvez você tenha ouvido vidas sendo extinguidas, não sabe por quê. Por que Deus tirou fulano tão jovem? Existe um contexto por trás disso, querido. E é isso que eu estou querendo aqui, em nome de Jesus e o Espírito Santo, para que você reveja conceitos, para que você se volte para Deus. Deus, ele pode acabar com essa pandemia de hoje para amanhã, mas é necessário que nos voltemos para Deus. Muitas das vezes Deus, ele tem feito dessa forma para reaver a humanidade, porque Deus nos ama, querido. Deus, ele te ama. E Ele quer fazer com que nós somente o adoremos. E é tão sério, pastora, que a palavra do Senhor é verdadeira, né? Lá em Mateus, no capítulo 5, lá no versículo 18, diz assim, porque em verdade vos digo, aquele que o céu e a terra, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Amém. Então é cumprimento. O Senhor, Ele está fazendo cumprir a sua palavra. Com certeza. E a forma de reaver essa humanidade, pelo menos ter a condição de dar uma chacoalhada, é esse momento. Exatamente. E é por isso que nós não podemos fazer vista grossa. Eu posso até ser muito julgada através dessa palavra, mas não tem que julgar a mim.
é a palavra de Deus. Sim, com certeza. Portanto, eu dito todas as citações aonde está o capítulo, o versículo. Querido, você vai ter que ir contra a própria palavra de Deus. Verdade. Mas eu sei que o Espírito Santo, ele quer te reaver. Ele trabalha. Ele trabalha. E a palavra de Deus diz que ele faz misericórdia a 1000 gerações. Verdade. Não esteja mais ajoelhando diante de uma imagem de escultura. Existe um Deus que morreu, enviou o seu filho para morrer, para que você tenha acesso a ele. É somente ele. A palavra de Deus diz que há somente um intercessor. Verdade. Aleluia, glória a Deus. 2 Timóteo, abre aí na sua Bíblia, querido. Eu te convoco agora a abrir a sua Bíblia. Qualquer Bíblia que você abrir vai estar escrito em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Há só um Deus e um só mediador. Verdade. Entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Foi por isso que está comprovado. Tem pessoas que falam assim, Zenilde, mas a palavra, a Bíblia aceita tudo. Querido, essa palavra, se você não acredita nela, eu não culpo você. Vai para a história. A história vai comprovar que a Bíblia é a palavra de Deus. E Deus, ele quer te salvar. Porque se não for assim, ele não traria uma palavra tão confrontadora. Chegou a hora de nós acordarmos. Se estamos sofrendo, existe um porquê. E esse porquê eu acabei de relatar para vocês. Existe só um Deus e um só Senhor. E quando nos voltarmos para Ele, Ele diz que Ele vai sarar a nossa terra. A nossa terra está doente. A nossa terra, ela está infectada. Então, feche as brechas para que a sua terra seja sarada. Porque o Senhor quer sarar a sua terra. Amém? Amém. Eu gostaria de orar para o pai do Ailton, o senhor João Vicente, e quero também fazer um desafio aqui. Amém. Desafio é bom. Se o Senhor Jesus é Deus, se esse Deus a qual nós temos anunciado é Deus verdadeiramente, nós temos uma criança que está no hospital, aleluia, Eric, e que foi acometido por uma doença que para os humanos não tem jeito, mas para o nosso Deus, vive verdadeiro, ele é poderoso. Ele que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não venha perecer, ou seja, sofrer, mas tenha não somente a vida eterna, mas vida com abundância. Verdade. Se você crê e tão somente se ligar a ele, olha, Aparecida, é somente Deus. O mediador é Jesus Cristo, Filho. Se você se ligar nele agora, Deus, ele vai curar esse moço, Eric, Davi. Se você crê, você verá a glória de Deus. Mas é necessário que toda a nossa adoração, toda nosso temor e toda a nossa vida seja direcionada ao único que é digno de receber a glória. Verdade. Não existe criatura para ser adorada na palavra de Deus. Existe o Criador. Não existe criatura para ser adorado. Esse foi o erro de Baal, de Nirode. Mas nós não cometeremos esse mesmo erro, fazendo com que a terra esteja contaminada. A palavra de Deus diz que ele fará misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam. Verdade, e obedecem. Aleluia. Então eu convoco você e desafio aí essa enfermidade de Eric e Davi. Se as pessoas crerem que somente Jesus pode curar, ele será curado. E eu vou trazê-lo aqui nessa rádio, para que testifique que existe um Deus vivo, atuante, que não está alheio à situação. Verdade. Mas que é necessário que nos voltemos para ele, para que a glória seja dada a ele. Porque dele, por ele, para ele foram feitas todas as coisas. Aleluia. Incline a sua cabeça, pegue seu copo com água e nós vamos agora nos ligar ao Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus. Clamei a Deus com a minha voz. A Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os ouvidos. Salmos 77, versículo 1. É hora de falar com Deus. Momento de oração com a pastora
Josi Duarte. Eterno e poderoso Deus, mais uma vez, ó Deus, nós colocamos as nossas vidas diante do Teu altar. E, ó Deus querido, pedimos perdão por, desde a antiguidade, pessoas quererem roubar a Tua glória. Pedimos-te perdão, ó Deus querido, por, desde a antiguidade, o mal tentar nos levar a rebelar-se contra o verdadeiro Deus que nos ama. Verdade. O verdadeiro Deus que doou a vida do seu único filho. Quem seria capaz de doar a vida do próprio filho para que vidas fossem alcançadas e libertas, para que não viessem a perecer? Perecer, Deus, é um adjetivo que não é morte. Morte, muitas das vezes, as pessoas têm ideia que vai acabar com o sofrimento, mas perecer não é falecer. Perecer é sofrer angústia tão grande, tão tamanhas, que o nosso coração sente um vazio, uma tristeza que dói na alma e que muitas das vezes reflete na nossa alegria, no nosso prazer, na graça de viver e de sermos felizes. Deus não criou homens e mulheres para sofrer. Deus não criou homens e mulheres para viver em caos. Deus criou homens e mulheres para servi-lo e viver a plenitude de tudo aquilo que Ele criou com tanto carinho, com tanto amor, para que nós comêssemos o melhor dessa terra. Mas a rebelião, o inimigo das nossas almas, sempre vai compelir-nos a incitar-nos contra esse Deus que já pagou o resgate. Você que está no sofrimento, você que está sendo vítima de maldição e que a sua vida é só chorar, e que a doença está consumindo a sua família, o álcool está sendo a desgraça que entrou e não quer mais se separar da sua família. Olha, eu quero te dizer que existe um Deus que a todo momento te convida. Crê no Senhor teu Deus e será salvo tu e tua casa. Salvo da perdição, salvo da desgraça que entra e abraça e não quer se separar. Esse Deus que preparou um lugar, não somente um lugar, mas uma vida abundante aqui para você. Aleluia. Eu quero te dizer que esse Deus entra aí hoje, aonde estiver um coração que entendeu o poder dessa palavra. E olha, eu não tenho como fazer vocês entender, mas existe um Espírito Santo e eu peço a Ele agora que visita cada lar, cada casa, e que, ó Deus querido, adentre por essa, Senhor, ó Deus querido, casa, e começa a fazer um